Graça e paz, família, tudo bem com vocês? É um privilégio ter vocês no nosso primeiro episódio do podcast Sal da Terra Horto, Pouso Alegre. E hoje nós temos aqui a participação especial de uma pessoa muito especial para nós quanto igreja, o pastor Amaury Braga Júnior, nosso pastor fundador do Ministério Sal da Terra em Pouso Alegre. E hoje nós estamos aqui aproveitando esse momento também para fazer o lançamento do livro Journey, que o Amaury conta suas histórias, né, o tempo de ministério. E nós temos o privilégio de receber ele hoje conosco, Amaury Braga Júnior. Aí, uma alegria, Thiago. Uma alegria estar com você aqui, com todos vocês que estão nos vendo, ouvindo, participando. Eu espero que a nossa jornada abençoe a tua vida também. Amém. Amauryzão, a gente já se conhece há algum tempo, eu já conheço pessoalmente um pouco das suas histórias, mas eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse quem é o Amaury. Sim, o Amaury é um homem que, ainda jovem, estava totalmente desorientado na vida. Eu, aos 11 anos de idade, perdi meu pai, vi meu pai ser assassinado diante dos nossos olhos, e isso, como você pode imaginar, marcou muito a minha vida. Eu, assim, fiquei muito abalado. E, posteriormente, comecei a me envolver com drogas e bebidas e toda essa loucura que uma liga à outra, né? E foi vivido isso em Pouso Alegre, né? E até que um dia eu tive que chegar diante de uma juíza e aí, por causa de algumas situações, e ela começou a pregar o evangelho para mim. Eu falei, Uau. parece que não acreditei isso, sabe? Uma juíza pregando o evangelho para mim, ela manda me prender e depois quer pregar o evangelho para mim. E eu a afrontei, eu era petulante, né? Eu a afrontei. E então esse Amaury foi dessa maneira, arrogante, petulante, desafiador. Eu a desafiei, ela falou: você me desafia, eu mando te prender. Eu falei: só pode prender, mas eu vou me matar. E numa noite lá eu tive uma overdose e fui parar no hospital em coma. E quando eu abri os meus olhos Uau. no hospital, a juíza estava sentada do meu lado ali. Eu falei: Uau. nossa. Eu fechei os olhos na hora, né? Falei: não, a juíza aqui agora. E você teve o privilégio de conhecê-la, Sim, doutora Jane. doutora Jane, ela muito firme, né? Ela falou: pode abrir os olhos, eu sei que você está cortado. E então ela falou: Amaury, você está aí nessa loucura toda, mas você precisa de Jesus. Uau. E foi insistindo, insistindo. E então, quem é o Amaury? O Amaury era uma pessoa que tinha passado por tragédia na vida, viveu umas loucuras, até o dia que encontrou com Jesus. Esse encontro com Jesus foi o que mudou a minha vida, me transformou totalmente. E eu fui totalmente, literalmente transformado. Amém. E você tinha quantos anos quando isso aconteceu, Amaury? Eu estava para fazer 18 anos. 18 anos. Não, na realidade eu estava com 18 Já estava anos. com 18. Foi em outubro de 78. Eu já estava com 18 e isso em outubro, que foi o período, a data que eu tive uma experiência com Deus, né, e com Jesus. E aí então mudou totalmente a minha vida, radicalizou total. Tudo aquilo que eu era desejoso para ter, joguei tudo para cima, não quis saber mais nada das loucuras, noites, mulheres, drogas, bebidas, nada. Zerou, isso ficou tudo para trás. Eu fui até minha mãe, devolvi para ela, assim, entreguei para ela, na realidade, né? Ó, tá aqui, ó, meu último pacote de maconha, minhas coisas das doideiras. Isso aí não serve mais para mim, acabou. Uau. E daí para frente foi totalmente Jesus, Jesus e Jesus. Amauryzão, eu sei que na sua trajetória, e para quem te conhece um pouco, nós não podemos deixar de falar da sua mãe. A irmã Lazinha, uma mulher de Deus. Sim. Conta para nós, Amaury, antes de você entrar nas histórias e como Deus transformou a sua vida totalmente, Sim. qual que é o papel da sua mãe na sua trajetória, na sua conversão e como foi esse processo aí dessa deixar para trás essa vida de loucura e agora viver para Deus e quando você tomou essa decisão, você falou assim, mãe, tô mudado. É. Então, eu, depois que meu pai faleceu e tudo aquilo lá, mamãe teve que trabalhar imediatamente para poder nos sustentar. E então eu a ajudava no trabalho, ela vendia roupas femininas. Eu ia a São Paulo com ela para ajudar a carregar sacola, a gente ia de ônibus, pegava o ônibus aqui 5 da manhã e voltava no final do dia.
E era aquele equilíbrio de sacola, um pacote em cada dedo, né? E para ajudá-la, né? Então, assim, ela tinha em mim também o remanescente do único homem da casa, que meu Sim. pai tinha falecido. E aí, então, quando aconteceu tudo isso comigo, eu fiquei imaginando tanto que isso a afetou, entristeceu. E então ela foi me entregar para essa juíza, porque ela não aguentava mais. Só que essa juíza também falou de Jesus para minha mãe às 6 horas da manhã. Minha mãe vai à casa da juíza, porque mamãe, nesse ponto, a mamãe já estava vendendo roupa para essa juíza. Legal. E aí ela era juíza de menores, então ela vai à casa dessa juíza e às 6 da manhã bate a campainha, acorda a juíza e fala: olha, eu estou aqui porque meu filho está fazendo isso, eu quero que agora a lei, a senhora cuide dele, porque eu não tenho mais como fazer nada, porque meu filho é um caso sem solução. Uau. E aí a juíza e o marido dela, que também era juiz, Dr. Jackson, eles falaram para ela: não, sem solução não, você que não tem fé. Uau. E a mamãe falou: como assim, o senhor disse para mim, tipo assim, que a afronta é essa, que eu não tenho fé? Ele falou: a senhora acabou de declarar, que eu disse que o seu filho não tem solução, Jesus é solução para o seu filho. Para Deus não há impossíveis. E aí a mamãe tomou aquele baile, começou a refletir, e aí ela se entregou a Jesus. Que benção. E mamãe ficou viúva aos 28 anos de idade, Nova, mano. 3 filhos para criar. Ela, sem a aposentadoria do meu pai não pagava absolutamente nada de INSS, não tinha esse plano de seguro de vida, nada. Então, a mamãe, da noite para o dia, teve que começar a sustentar a casa, e tudo aquilo que meu pai tinha acumulado, que minha mãe poderia usar para levantar um recurso, montar um negócio, foi roubado de nós. Meu pai tinha um avião, o avião foi desmontado, vendido ilegalmente no Paraguai. Tínhamos um sítio e aí foi aparecendo um tanto de coisa, a mamãe ficou sem um sítio, o carro ficou sem carro, a casa, só ficamos com a casa porque a doutora Jane lutou e não permitiu que tomassem a nossa casa. Olha. E a minha mãe, as pessoas que deviam para quem minha mãe ou meu pai, no caso, devia, porque ele tinha acabado de fazer o motor do avião e feito mais outros investimentos e pegou dinheiro emprestado com alguns amigos. Sim. Só que aí ele morre, o avião é roubado e a conta. Então a mamãe, ela assumiu esse compromisso, falou: eu vou pagar. Eu não vou dizer para você que dia, mas eu vou pagar isso aí. E muita gente riu: para como? Você tem que pagar de que jeito? E a mamãe guardou até quando ela faleceu, a gente entendeu que já não precisava mais guardar isso, mas ela, todos os cheques, promissórias, ela foi pagando um por um. Honrou todos. Honrou todos, zerou a Glória conta a Deus. e seguiu para frente. E minha mãe sempre foi uma mulher próspera, em todos os sentidos. Né? Então, você imagina, a mamãe estudou só até o primário. Uau. Porque minha avó faleceu, mamãe tinha 9 anos, e aí o meu avô disse para ela assim: bom, agora a casa, os outros teus irmãos, é a tua responsabilidade. E ela tinha que cozinhar, lavar, cuidar dos meninos, etc. Então, ela não pôde mais estudar. E aí você pega uma pessoa como minha mãe, que faz tudo que fez chegar onde chegou, viajou o mundo comigo em alguns aspectos, né? Fomos em 81, eu tinha 21 anos de idade, eu e ela fomos para os Estados Unidos falar nas igrejas com o pastor daqui, ele nos levou, a gente dava testemunho e tudo mais. Depois mamãe teve com a gente quando fomos para aqui dentro da América Latina, teve conosco na Argentina, e depois quando mudamos para a Escócia, a mamãe foi na Escócia, aí de lá foi comigo para a Holanda, França, Bélgica, Portugal. Então, mamãe, assim, viajou o mundo nesse sentido, né? E então, a mamãe foi uma mulher de Deus, porque ela orou, crendo na minha transformação, e quando eu me transformei para ela, aquilo foi uma celebração, né? E ela pôde desfrutar também, né, Mauri, dessa conversão genuína sua e ver que o filho dela tinha sido realmente transformado pelo poder de Deus, né? Exatamente. E aí ela se tornou minha parceira de ministério. Quando a Celeste, minha esposa, não podia ir em alguma conferência, fazer alguma coisa, ela ia comigo. Uau. Ia, ajudava, em todos os sentidos. Quando a gente teve uma mãe hora, eu ia, às vezes não tinha alguém para ajudar, ela ajudava lá com CDs, sempre junto, sempre parceira. E, Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente começar a entrar aí nesse processo das suas histórias e testemunhos que você tem. Sim. A doutora Jane, então, foi muito importante na vida de vocês, né? Nesse processo de conversão, de ganhar sua mãe, você, e ser esse apoio de Deus na vida de vocês, como família, né, Maurício? Sim, ela praticamente
se tornou uma segunda mãe para nós todos, né? Inclusive a minha mãe, ela ficou muito amiga da minha mãe. E ela daqui, ela foi promovida, foi transferida para outras cidades, e foi, em todos os lugares que ela foi, nós fomos a visitar, estar com ela, né? E ela foi para, o marido teve em São João do Rei, ela teve ali do lado, depois aqui uma cidadezinha depois de Perdões, tentando me lembrar o nome agora, mas depois foi para Araguari, no Triângulo Mineiro, e lá em Araguari ela foi promovida para Belo Horizonte, já como uma juíza de capital, e lá depois ela se tornou desembargadora, e ela se aposentou como desembargadora. Mas em todo esse tempo ela esteve conosco, a gente com ela foi nos visitar na Escócia, estivemos juntos com ela nos Estados Unidos, e fizemos muitas coisas. Então ela marcou mesmo a nossa vida. Quando plantamos a igreja aqui em Pouso Alegre, ela estava aposentada, morando em Belo Horizonte, e ela teve uma passagem pelo STF como juiz auxiliar lá nos processos, e a Carmen Lúcia e ela estudaram juntos em Juiz de Fora, então ela era muito amiga da Carmen Lúcia. E aí nós fomos em Brasília visitá-la também, quando ela estava lá, mas ela se aposentou e estava em Belo Horizonte, e aí quando fomos plantar a igreja, doutora Jana, a senhora não quer ir para Pouso Alegre e nos ajudar, a senhora é evangelista e tal, e foi interessante, isso está aqui no livro também, que quando eu fiz esse convite para ela vir para Pouso Alegre, ela teria que se autossustentar aqui, alugar uma casa ou comprar e mobiliar e ficar entre nós. Ao mesmo tempo, ela recebeu uma outra proposta. A minha proposta, ela teria que se sustentar aqui. A outra proposta foi de um ex-ministro da Justiça, foi do Márcio Thomas Bastos. E depois ele deixou de ser ministro, e ele tinha um grande escritório de advocacia, e ele queria então contratar a doutora Jane para ir para Brasília para fazer sustentação oral e voltar para Belo Horizonte. Ela falou, não, mas eu já aposentei, eu não quero ficar viajando. Não, eu mando o nosso avião, ele te pega aqui de manhã, só chega em Brasília, faz sustentação oral e no final do dia só já está em Belo Horizonte. E ela falou, não sei não. Aí depois ele insistiu com ela, falou, não, mas eu recebi uma outra proposta. Ele falou assim, então eu dobro o valor que eu tinha proposto para a senhora, que era uma fortuna já. E ela falou assim, eu vou aceitar a outra proposta. Mas é por causa do dinheiro? Ele falou, não, ao contrário. Lá eu vou ter que bancar, em vez de receber, eu vou ter que apoiar. Mas ela optou por isso e veio para Pouso Alegre nos ajudar. Então, ela assim, no começo da igreja, todo mundo a conhecia. Mesmo tendo sido essa pessoa importante que ela foi, a gente tinha um bazar permanente segunda a sexta lá do lado do prédio anexo à igreja, e ela ajudava lá, ficava atendendo as pessoas. Ela sempre foi uma pessoa muito querida. Amém. Amaurizão, antes da gente entrar de fato no livro, para você começar a contar para nós as histórias que você escreveu neste livro, eu queria que você falasse para nós como foi o início da Igreja Sal da Terra Horto em Pouso Alegre, como se deu, por que Pouso Alegre, e você que andou por tantos lugares aí, acho que mais de 105 países. 105, isso mesmo. Me fala um pouquinho, por que Pouso Alegre? Vou tentar resumir rápido isso aí, porque eu rodei o mundo todo, e viajando o mundo, meus filhos crescendo aqui em Pouso Alegre era a nossa base. E aí, em 2008, eu entendi de voltar, deixar de viajar o resto do mundo e ficar mais no Brasil com a minha família. E aí começamos o Homem Hora. E primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aí eu vi que eu não estava viajando para fora do Brasil, mas viajando muito dentro do Brasil. Então acabou que eu distanciava dos meus filhos do mesmo jeito. E eu queria estar nesses últimos anos de estudo deles, perto deles, participar com eles. Então eu abri mão do Homem Hora e passei a liderança para os líderes regionais. E então eu disse, nós vamos plantar uma igreja em Pouso Alegre e vamos ficar juntos. E aí então em 2012 plantamos a Igreja Sal da Terra aqui em Pouso Alegre. Lá começou no bairro Primavera ali, né, paralelo com a Bom Jesus ali. Uau. E depois disso, Amaury, como foi a sua trajetória como Sal da Terra? Eu sei que você ficou um tempo ali na Bom Jesus, eu conheço um pouquinho da nossa história, quanto ministério, quanto igreja em Pouso Alegre, mas para aqueles que nos ouvem, qual foi esse processo? Começou ali na Bom Jesus, uma igreja pequena, poucas pessoas.
como que aconteceu esse desenvolver da igreja? Na realidade, voltando um pouquinho, nós começamos na sala da nossa casa. Nós éramos 8 pessoas. Aí eu, Celeste, Felipe e André, minha mãe, a Paty e mais um casal. E aí começamos a orar e buscar um lugar, tentamos algumas escolas, nenhuma porta se abriu, porque eu já tinha a outra igreja que eu plantei na cidade, a gente já tinha chegado a reunir em escola, e nenhuma porta se abriu, então a gente estava orando para saber o que Deus queria. E eu me lembrei que a igreja aqui em Pouso Alegre, Água Viva, que chama-se Água Viva hoje, na Moisés Lopes, do pastor Oswaldo, foi nós que plantamos essa igreja, mas lá atrás, em 90 e pouco. Olha. Ela tinha outro nome. E aí, então, eu sou muito amigo do pastor Oswaldo da igreja, os irmãos, até hoje. Então, na época, ele não tinha culto pela manhã. Eu disse para ele assim, você não tem culto pela manhã. E nós estamos sendo um local de reunião. Você não nos permite reunir lá na tua igreja de manhã? Eu não vou abrir porta, pôr faixa, sal da terra, nada. Claro, me deu a chave na hora. Pode usar tudo, som, cadeira, porque nós não tínhamos nada. Então, ficamos ali. E ficamos 3 meses ali, 3 para 4 meses. E aí, só que nesse tempo, Deus já começou a abençoar, a igreja começou a crescer, chegamos a umas 40 e poucas pessoas. Aí, alugamos esse prédio, então, lá na Primavera. E aí, tínhamos que reformar esse prédio todo, foi aquele tremendo desafio, porque o caixa da igreja, a entrada mensal que nós tínhamos com esse grupo de irmãos na época, eram menos de R$2.000. E aí nós alugamos o salão por 3.300. A conta não fecha. A conta não fecha. Não, mas aí estava destruído aquele salão. Aí tinha que reformar o salão, comprar som, fazer um tanto. E Deus fez tudo que tinha que fazer. Quando a gente dá o passo de fé, Deus honra, né? Sim. E fizemos tudo lá, e de lá, logo ficamos um período e cresceu também lá. E ali o proprietário, que eu quis aumentar o prédio, e ele até me permitia aumentar, mas ele não queria descontar um centavo no aluguel, participar em nada. Eu fiquei um pouco triste assim com aquela situação, e a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu entrei no carro e vim dirigindo. Aí eu vim pelo lado de fora, hoje pela Ayrton Senna, e virei aqui no trevo da Moisés Lopes e vim para cá. Aí eu vi um prédio ali na frente, escrito aluga-se. Também estava destruído, parece que Deus nos dá esse privilégio, porque é igual ao Evangelho, pega uma pessoa destruída e transforma. Né? Então, o prédio estava destruído, transformamos, depois teve um jardim de oração lá no fundo, maravilhoso, o povo podia orar 24 horas por dia, porque tinha uma entrada separada com a câmera digital, com a fechadura digital, né? Então, assim, e aí o resto é história, né? Eu fiz questão de pedir para o Amaury contar um pouquinho dessa história do início do nosso ministério aqui em Pouso Alegre, porque isso faz parte, né, do nosso DNA. O Amaury sempre muito dedicado, esforçado, ele nos incentivou a ser assim, né? Então eu louvo a Deus pela vida do Amaury nesse processo, né, de criação, desenvolvimento, e hoje, se nós estamos aqui gravando esse podcast, é graças à vida desse homem que investiu e abençoou tanto eu quanto pastor Tito, que hoje somos pastores aqui da Igreja Sal da Terra Horto. E agora, Amaury, eu queria entrar com você de cabeça no livro. O livro aqui, ó. Esse livro que não são apenas alguns meses de composição, né? Mas eu sei que esse livro foi escrito ao longo de 47 anos de ministério, né, Amaury? 47 anos, isso mesmo. Conta para nós como é que nasceu esse desejo no coração. Eu sei que você já tem um primeiro livro que trata sobre oração, né, Amaury? Isso, Eu Intercessor. O Intercessor. Esse nós lançamos em 2003. Uau, eu tive o privilégio de ler também, muito bom livro. E agora o Journey, Amaury, como que nasceu isso no seu coração? O Journey é fruto de pessoas, irmãos queridos como vocês, me cobrando. Puxa, Amaury, você precisa contar a tua história, pôr no papel, porque teus testemunhos são maravilhosos, tantos milagres. E todo mundo foi falando, não foram 1, não foram 2, não foram 10. Até que o Senhor falou no meu coração, agora é a hora de você sentar e pôr no papel. E foi exatamente o tempo que nós tínhamos mudado para São José do Rio Preto. Aí eu estava fora das atividades pastorais, eu pude focar e sentar e escrever o livro, né? E foi muito, muito gostoso. Eu falei com uma escritora também, a Raquel Pozella, e toda vez que ela tem que revisar o livro para lançar uma nova edição,
A gente vai lendo o livro novamente, aí chora, porque tanta... Então, comigo foi o mesmo processo. Escrevendo um livro, eu parava para chorar, dizer, puxa Deus, que coisa maravilhosa. O Senhor fez esse milagre, assim, é uma coisa, assim, tremenda pensar isso aí. Então, aí eu fui colocando no papel nossa história. Aí um outro irmão dizia assim, olha, Mauri, não se esqueça daquela e daquela história. E o outro, aí, nossa, ele não tinha colocado essa, aí eu fui acrescentando e tal, e saiu o Journey, né? Não sei se o Journey vai ser o Journey 1, depois vai ter o Journey 2. Tomara que tenha o 2, o 3, o 4, o 5, né, Maurício? Ô, Maurício, eu sei também que você não escreveu esse livro sozinho. Não. Não. Esse aqui eu coloquei no papel, mas foi eu e a Celeste que escrevemos, porque é a nossa história. Sim. Né? Eu e a Celeste estamos casados há 40, vai agora em junho, vamos completar 44 anos de casamento. Uau. E, assim, um relacionamento de muita honra, de muito respeito, de muito amor, que cresce a cada dia esse amor, sabe? Admiração, sabe? Eu olho para ela assim, né? E eu admiro, assim, eu a vejo passando, assim, e eu disse, Senhor, como ela é maravilhosa, como ela é linda, assim, sabe? Então, a gente se... Eu entendo que nós somos um para o outro mesmo nesse sentido. Amém. Amaury, nos conta então um pouquinho, né, dos testemunhos, não todos, porque as pessoas que estão vendo esse podcast têm que comprar o livro, você vê as histórias que estão aqui. Mas o Amaury vai dar para nós a oportunidade de contar alguns testemunhos breves, mas que vai fazer você sentir assim mais vontade de comprar e adquirir esse livro, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e o seu ministério. Sim. Bom, como eu disse para você, depois que me converti, transformou totalmente e eu pulei para dentro do rio. Eu peguei a prancha e essa que é a onda para surfar, Senhor, então vamos surfar. E nunca mais olhei para trás e apaixonadamente. Então, assim, o promotor da cidade, que mandou arquivar o meu processo, ele mandou fazer diligências a meu respeito, e aí ele escreveu na última página do processo, porque ele e a juíza estavam conversando, e agora, como é que a gente vai fazer com isso aqui? Estou com esse processo do Amaury, etc. E ela falou, faz diligências, investiga aí para saber como é que está a situação dele, e você decida. Então ele fez diligência no meu trabalho, as pessoas que trabalhavam comigo deram, não, Mauri, está muito bem e tal, na escola. Aliás, outro dia nós estávamos tomando um café, chegou o diretor daquela escola onde eu estava, né? E ele falando, puxa, seu ministério começou lá, né? Porque no intervalo eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu não queria parar. Aí no intervalo eu pedi permissão para ele para a gente começar a orar, ler um versículo da Bíblia, orar pelas pessoas. E foi assim, começamos num intervalo na época chamava recreio, né? Mas sim. Intervalo de aulas, né? Que a gente para comer alguma coisa, e eu ia lá numa sala e fazia essa reunião, uma reunião curta, mas fazia. Aí eu comecei esse promotor investigou tudo no trabalho, escola e na vizinhança, e então ele escreveu na última página do processo. A excelentíssima senhora, a doutora Jane Ribeiro Silva, após fazer diligências sobre a vida desse menor, Amaury Braga Júnior, constatamos que ele não é mais a mesma pessoa do processo, porque ele mudou pelo código de lei mais importante que existe, entre aspas, o Evangelho. Portanto, arquiva-se. Dr. Carlos Ferreira Brandão. Glória a Né? Deus. Então, assim, e aí passou um tempo e ele me chamou. Depois de sair, no fórum, falou, olha, Amaury, eu estou com várias famílias que os filhos estão dando os mesmos problemas que você deu para sua mãe, para a juíza, etc. E eu queria ver se você não pode nos ajudar. Eu, claro, doutor. Então ele me passava o endereço, pedia permissão para a pessoa, eles davam autorização, aí eu ia na casa deles, conversar, visitei muitos jovens, e falando de Jesus para todos, né? Aí nos hospitais, né? Eu ia nos hospitais, na época não tinha assim uma capelania. Aliás, abrindo só um parêntese, né? Um dos jovens com quem eu fui falar, que ganhei ele para Cristo, era alguém que fumou também maconha comigo, que vivia uma vida totalmente longe de Deus, depois se converteu, pregamos, batizamos ele numa piscininha na casa dele, que é o Paleta, Antônio Luiz Paleta, que é
capelão aí, Jair, né? Responsável, né? Coordena todo um processo maravilhoso. Deus o tem usado de forma maravilhosa. Ontem à noite, aliás, ele foi na Igreja Sal Aeroporto para o lançamento do livro lá e tudo mais, sabe? Então, assim, aí eu comecei a visitar nos hospitais as pessoas. Eu não queria, não é porque alguém falava assim, ó, olha, Mauri, tem um parente meu, o que a gente tem que fazer e faz mesmo. Está doente, você não vai lá orar com ele ou com ela, né? Eu ia todo dia no hospital, não queria nem saber. Você está aí, como é que você chama? Você vai operar quando? Não, amanhã. Você quer que eu ore para você? Quero. E pá, todos os quartos. Eu deixava meu telefone com a enfermagem. Às vezes ela me ligava de madrugadinha, assim, ó, tem um que vai operar, está muito preocupado, muito nervoso, ansioso. O senhor não vem aqui orar com ele? Vou. E o senhor assim, né? Eu tinha um menino novo, né? Aí eu ia lá, aí eu comecei na Santa Paula, fui no regional, e comecei todo lá nas escolas, eu ia nas escolas e falava com as diretoras, olha, eu imagino que a senhora deve ter muitos alunos aí com problema de drogas, e ela dizia, muitos. Então eu queria que a senhora colocasse todos os alunos no pátio, e eu vou trazer minha mãe, vou trazer outros moços, um toca até violão, e nós vamos dar o nosso testemunho para eles aí. Então a gente fez muitas escolas isso aí. E aí no presídio também, eu fui no presídio, ia visitar a turma lá, e que é isso, está pagando pena por quê? Começava a falar com os caras, anunciar Jesus, e hoje, graças ao Senhor, há um pastor na cidade que eu ganhei no pátio do presídio. Está aí pregando o evangelho, vivendo, o irmão dele depois também se converteu, que estava também preso na mesma época. Então, assim, eu fui fazendo e vivendo essa realidade, porque eu entendia que as pessoas precisavam de Jesus. Então eu ia por todo lado, fazendo de tudo para ganhar alguns para Cristo, e vizinhos, e qualquer situação para mim era um pretexto para falar de Jesus, né? E até hoje assim, né? Então a gente tem que fazer. Então, aí aqui no livro eu vou contando, né? Esse nascer, e fui me preparando, aí eu entendi que eu queria ser um pastor. Deus me falou o coração, porque eu já estava pastoreando, né? Porque fazia tempo, né, Fazia tempo, não precisava ser ordenado pastor, mas eu estava pastoreando, visitando pessoas e tudo, e também conta aqui no livro, e aí comecei o trabalho com os jovens na igreja, imagina, a igreja orava por mim, pela minha conversão, aí eu me converto, com 30 dias de convertido, eu comecei uma reunião de oração na igreja, 30 dias de conversão. Comecei uma reunião de oração na igreja, pedi ao pastor permissão, ele tomou um susto, porque... Não, pô. Novo, já querendo fazer, né, Maurício? Porque 30 dias atrás esse cara estava lá perdido, 30 dias agora que começou uma reunião, né? E aí foi exatamente o que aconteceu, eu pedi permissão a ele disse para mim, que dia que você quer fazer uma reunião? Ele disse, todo dia, pastor, de segunda a segunda, cedinho, a gente reúne, ora, um pelo outro, lê um estudo da Bíblia, e vamos trabalhar, vamos estudar. E aí comecei. Fui lá no domingo, na frente da igreja, e falei. Então eu fiquei imaginando, Tiago, o povo que está lá na igreja há 5, 10 anos, 8 anos, convertido todo esse tempo, vai nos cultos, vai para casa, vai para os cultos, vai para casa. Aí um carinha, um jovenzinho de 30 dias de convertido, vai lá e fala, ó, está na hora, vamos começar a orar, vamos começar a reunião de oração. Então, assim, a gente tem que se entregar para Deus, que Deus faz. Deus não fica esperando pessoas que tenham as habilidades para usá-las. Deus fica procurando as pessoas que têm disponibilidade. E aí Deus a habilita quando Ele se dispõe. Foi o que Deus fez comigo. E então, assim, aí eu fui crescendo nisso. E outra experiência maravilhosa que eu tive quando eu liderava os jovens, um dia minha mãe levava as roupas para quem ela vendia, a freguesa, às vezes precisava de um ajuste, ela levava para uma costureira. E essa costureira falou assim, puxa, será que o Amaury e os jovens da igreja não vão na casa de um moço que ele está totalmente doente, ele tem artrite reumatoide, ele ficou totalmente travado, então ele ficava com a cabeça assim, ele não virava para cá. E esse braço dele travado, e esse que era encurvado, ele não conseguia escrever de lado. E ele está no quarto lá sozinho, e não pode sair, não parou os estudos. Aí eu falei, dá o endereço, nós vamos lá. Aí eu fui lá, conversei com ele ficou um pouco desconfiado, assim, quem é esse cara que está querendo? Eu falei, não, pai, domingo depois, à noite, depois do nosso culto, eu não posso vir com alguns jovens aqui, para se conhecer, a gente traz um violão, faz um som. Pode, aí ele deixou. Aí então, começamos domingo, saía do culto, a gente ia, em vez de ir para uma pizzaria, a gente ia lá e começava a louvar, adorar. E então esse moço, ele teve uma experiência com Jesus. E esse moço é o Paulo Roberto Faria.
Paulo Roberto Faria se converteu, aí nós falamos, agora você tem que ir para o culto com a gente. Aí, mas como que eu vou sair? Aí o corpo dele travava, não sentava, não tinha como pôr ele numa cadeira de roda. Aí arranjamos um tipo de uma maca com roda, amarramos ele na maca, passamos ele pela janela, porque não tinha como passar pela porta, passamos pela janela, por cima do muro e metemos atrás de um carro, tinha uma Brasília, a gente levantou a tampa, encaixou ele lá, vamos embora. Aí andava com ele para todo lado, e era uma festa, e então a vida desse moço se transformou. Tiago, quando eu o conheci, ele estava há 8 anos sem sair do quarto, só olhando para o teto, 8 anos. Aí Deus leva lá, o Evangelho transforma esse moço. E aí, depois, ele transformou e tudo. Aí ele tinha parado de estudar, ele falou, você acha que eu consigo voltar a estudar? Claro, volta a estudar. Já arrumamos documentos, gente para ajudar e tudo. Na época ele fez o que era, acho que era supletivo, que era chamado, que terminava os estudos em menos tempo, assim. Terminou os estudos, animado, terminou bem, ele era muito inteligente. E aí ele falou assim, puxa, eu tinha vontade de fazer uma faculdade. Olha só. Vai para cima, vamos fazer uma faculdade, vai. Aí ele fez jornalismo aqui na Univas. Aí, só que aí tudo você já foi ajudando, né? Conseguiram montar uma maca mais leve para ele, né? Porque aquela era muito pesada. Sim. Uma mais leve e ela andava assim deitada com rodas. Então ele andava deitado, só que dava para movimentar e tal, não precisava pôr num carro, vamos assim dizer. E aí de um rapaz que faleceu, inclusive, eu acho que esse ano, o João Donizete, e pegava ele também, levava, passeava e tudo. E aí ele começou a fazer jornalismo, fez o vestibular, foi aprovado, formou-se em jornalismo. Olha. E aí ele falou assim, eu tinha vontade de ajudar pessoas. Uau. Acho que eu vou me candidatar a vereador. Vai embora, vai para cima. E aí ele se candidatou a vereador. E foi o vereador mais votado até então, na época dele. Glória a Deus. E ele começou então a COAD. Por isso que apelidaram ele depois de Paulinho da COAD, que era um centro de atendimento a pessoas com deficiência e tudo. A última vez que eu vi, eu fui lá até, foi a inauguração ali, naquele shopping galeria, tinha lá a COAD, não sei se é. No centro da cidade. Então, e o Paulinho fez isso aí, e um dia eu cheguei da Indonésia, voltando da Indonésia no Brasil, liguei para casa e aí falaram, ó, o Paulinho faleceu. Ele realmente, porque o coração dele estava muito debilitado, né? Ele não podia fazer nada e tudo, e aí eu consegui chegar aqui a tempo de falar no velório dele e enterrar o Paulinho, né? Então, assim, essa é uma trajetória que marcou. Então, assim, quando a gente se dispõe, eu fico pensando assim, quantas pessoas, quantos Paulinhos estão por aí, Tiago? Em casas, abandonados, precisando de um amigo, precisando de alguém que vá lá para sentar, para ouvir alguma coisa com eles, ler um pedaço de um livro para ele, orar com eles. Então, assim, eu fui e pude, graças ao Senhor, viver toda essa situação, né? E fui colocando isso também aqui no livro, né? O Ensinício. E uma coisa que eu queria ressaltar, Mauri, é que essa história eu escutei pela primeira vez ainda no nosso prédio antigo, lá no Horto, no prédio onde nós começamos a igreja. Uma vez você ministrou para os nossos jovens e você contou essa história do Paulinho. Isso ficou no meu coração, porque ele estava debilitado no quarto por muitos anos, mas quando o evangelho chegou e alcançou o coração daquele jovem, ele teve a vida dele transformada. Exato. E ao ter a sua vida transformada, ele não permaneceu no sentido de se acomodou com a situação, mas ele decidiu sempre buscar por algo mais. Sim, né? sim. Não somente estudou, terminou a escola, fez uma faculdade, mas também decidiu de alguma forma abençoar a vida das pessoas, porque ele sabia e entendia que ele precisava fazer algo mais, sim, né? Por tudo aquilo que Deus fez pela vida dele, mesmo todo debilitado, colocou pessoas que o ajudassem. E ele quis também ajudar outras pessoas. Isso falou muito forte no meu coração. E desde então eu estava com essa, né, eu ia fazer esse pedido, conta a história do Paulinho para as pessoas conhecerem, porque eu sei que talvez você jovem que nos assiste e está na igreja há algum tempo ou ainda não conhece o Senhor, e talvez você esteja triste, cansado, talvez deprimido, pensando em parada, desistir da sua vida. Eu quero dizer algo para você. Entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus, porque talvez você seja um Paulinho nessa geração, alguém que vai ser transformado pelo poder de Deus e vai ter a sua vida totalmente mudada, e o poder
que há na palavra do Senhor Jesus pode transformar não somente a sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Então, eu queria desafiar você, quando puder, comprar o livro do Amaury, ouvir essas histórias, porque eu tenho certeza que essas histórias vão impactar a sua vida e vão fazer você, você vai ser desafiado a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus nessa geração. Amaury, eu estive em alguns momentos desse lançamento do livro, e tem uma história assim que também mexeu muito comigo, que é a história de que você foi convidado para pregar numa cidade, e aí, de repente, acaba a gasolina do carro, Amaury. Eu sei sim. que eu não queria dar muito spoiler do livro, não, mas eu queria assim que você compartilhasse esse testemunho para aqueles que nos ouvem poder entender um pouquinho dos milagres que Deus fez na sua vida, Amaury. Sim. Eu e Celeste sempre vivemos pela fé, né? Nossa vida era uma vida que foi e é pautada pela fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer que Deus é Pai e vai prover. A gente não faz loucuras, mas também a gente não deixa de ser usado. Sim. Então nós damos passos e Deus honra, e Deus abençoa, e fizemos muita coisa. E nós estávamos num período que a denominação tinha nos dado uma opção de sair da denominação, porque nós estávamos orando com pastores de outras denominações, mas era uma reunião de pastores, que a gente orava pela cidade e tudo, e na época, obviamente, talvez hoje eles não fariam isso, mas na época eles nos deram um checkmate, ou você para de orar com esses pastores, ou sai da denominação. Para mim foi uma coisa muito dura, porque eu amava a denominação, eu tinha me convertido ali, batizado, casado, sido ordenado pastor, e ainda sou amigo de muitos desses pastores. Aliás, quando eu fiz 40 anos de ordenação, o pastor que me ordenou, o Bill Levergood, que estava já nos Estados Unidos, ele mandou um vídeo falando da minha experiência, que ele viu o potencial, que é aquilo que Deus queria, porque eu sempre admirei e continuei admirando essas pessoas. Mas eu também não podia parar de orar com os pastores, então nós tivemos que abrir mão da denominação e ficamos lá, morando em Uberlândia por 6 meses, sem salário, sem falar, sem pedir, descansando e crendo que Deus iria e proveu, pagando aluguel, comendo e tal. E aí um pastor que eu havia conhecido, um homem simples, ele estava plantando uma igreja em Patrocínio, ali no Triângulo Mineiro, e ele nos convidou, você não pode vir falar aqui na igreja e tal. Então, vamos sim. Então eu e a Celeste, na época até a gente tinha um carrinho, e a gente juntou o dinheiro para poder abastecer o carro e ir até Patrocínio. E no nosso entendimento, a gente pensava assim, bom, a igreja, a gente também não conhecia a igreja, não sabia que era tão pequena, né? Mas a gente pensou, esses irmãos da igreja provavelmente vão pagar a gasolina para a gente voltar. E fomos tranquilos, pregamos no culto, fomos para a casa dele depois do culto, ele nos serviu algo, comemos, fomos dormir, e era uma pessoa tão simples, para você ter uma ideia, não tinha laje na casa. Olha. Era telhado e parede, então toda a conversa, escutava tudo. E de manhãzinha ele era pedreiro, ele falou, tem que sair para trabalhar, e era bem cedo. Então deu café para a gente, falou, orou, agradeceu e tchau, vamos embora. Aí pensei, depois, e agora, como é que a gente faz? O que eu vou fazer para voltar embora? Tem aquela gasolina aqui, né? Aí falei, então tá bom. Agradecemos ele, entramos no carro e saímos. Falamos nada para ele. E eu falei para Celeste, ou os irmãos não têm, ou pensam que a gente tem, ou esqueceram, mas eu não vou fazê-los passar pelo constrangimento de dizer, irmão, a gente não tem dinheiro para voltar, a gente veio para pregar pensando que vocês pagariam para a gente voltar, né? Ou cobririam as despesas, vamos assim dizer. E eu falei, não, nós não vamos fazer isso, Celeste. O que dá dinheiro para eles é o mesmo que dá para nós, então está tudo certo. Aí entramos no carro, eu falei, a gasolina não chega em Uberlândia. E fomos em direção a Uberlândia. Aí no caminho Deus vai fazer alguma coisa. Aí acabou a gasolina, obviamente encostamos o carro no acostamento, e a Celeste olhou para mim, eu olhei para ela, e a Celeste como mulher de Deus, eu disse, o privilégio que ter a Celeste como esposa, ela nunca reclamou, eu já sei, como pastor, você também, sim, já aconselhou muitos casais em crise. Ele fala, também aí saiu, não tinha dinheiro, e aquela situação toda, como é que você assume um compromisso dele? Assim, não, ela estava na dela, tranquilo. Com o Felipe, que era bebê, para ajudar nessa situação no carro,
E nós oramos então, falamos, Senhor, nossos irmãos não puderam nos abençoar, mas nós não dependemos deles, nós dependemos do Senhor. Então nós vamos aguardar o Senhor, ver o que o Senhor quer que a gente faça. E terminamos a oração assim, de mãos dadas, e Deus falou no meu coração assim, liga o carro. E aí eu tinha, tá bom, Senhor, para ligar o carro, para ligar. Aí eu liguei o carro pegou. Uau. Aí eu falei, que bom, pegou. Às vezes, você ainda na incredulidade, mas às vezes ficou alguma gasolinazinha, uma coisa assim. O cheiro, né? O cheiro. Só que aí, Thiago, eu olhei para o marcador de combustível, ele foi subindo. Foi até o cheio. Glória a Deus. Aí eu falei, Celeste, o Senhor acabou de encher o tanque do nosso carro. Glória a Deus. Aí fomos para Uberlândia e tudo mais. Aí, Thiago, agora escrevendo o livro, o Journey, Deus falou assim, Amaury, tem um fato que você não se deu conta na época. Olha, você vê. Mas hoje eu vou te explicar o que é. Ué, Senhor, eu quero saber o que é isso. Sim, com certeza. Aí Deus disse, qual o nome da cidade que você foi ministrar? Eu disse, Patrocínio. Ele falou, então, Amaury, quem é que é o teu patrocinador? Uau. Quem é que te patrocina? Sou eu. É o Senhor que cuida, né? Sempre fui e sempre será. Falei, puxa, Senhor, é verdade, o Senhor é nosso patrocinador. Então, ele não é o meu, mas ele é o seu, é o nosso patrocinador, né? É isso mesmo. Que nos patrocina, que faz tudo por nós. Eu fiz questão de pedir para o Amaury compartilhar conosco essa história, porque é a primeira vez que eu ouvi também, meu coração encheu de alegria, porque às vezes nós perdemos a fé muito fácil, né? Muitas pessoas no lugar do Amaury teriam reclamado, estou fazendo a obra de Deus, ainda acontece isso comigo, o carro quebra, o pneu fura, e a gente só olha para o lado ruim da situação, e nós esquecemos de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, né, Amaury? Exato. Então, que nós venhamos aprender com esse testemunho e de sempre ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, que Ele faz, mas que Ele ainda também vai fazer na nossa vida. Amaury, eu não queria pedir mais histórias do livro para não dar um spoiler muito grande, mas eu queria que você desse para os nossos ouvintes 3 dicas. Você que tem uma bagagem muito grande no ministério. Primeiro, para aqueles que estão começando o ministério, qual que é o conselho que você dá? Sim. Segundo, para aqueles que já estão inseridos no ministério, têm aí 10, 15 anos de ministério, qual é a maneira ou a forma de eles permanecerem fiéis ao Senhor, sem se abalar com as dificuldades? E o terceiro conselho para todos aqueles que nos ouvem, sendo cristãos ou não, ou que ainda não conhecem a Cristo Jesus, mas que estão nos ouvindo, por que é importante nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e dedicarmos nossa vida a Cristo Jesus? Sim. Então, a primeira, o conselho que eu dou para quem está começando, né? Os jovens, aqueles que desejam, almejam o ministério. Olha, a palavra de Deus, ela nos diz que o apóstolo Paulo fala assim, eu sou grato a Deus porque me considerou digno de servi-lo no ministério. Então, servir a Deus é um privilégio, sabe, Tiago? É um privilégio. Eu sempre servi ao Senhor depois que me converti e sempre servirei. Eu não tenho, para nós não terá aposentadoria, não. O ritmo muda, a configuração muda, né? Com a tua experiência e tudo. Obviamente o ritmo é outro, mas seja sempre apaixonado por Deus, pelas coisas do Senhor. Não deixe teu coração ser entristecido por coisas tão tolas, porque nós já tivemos pessoas que ameaçaram a gente, falaram, roubaram, mas, cara, ninguém pode tirar nada de mim, porque tudo que eu tenho é Jesus, e Jesus ninguém vai tirar de mim. E eu até passei uma situação, Tiago, você falou para não ter mais testemunho, assim, mas rapidinho. Nós, quando plantamos essa igreja aqui hoje, a Água Viva, plantamos ela começamos na João Beralda e fomos logo em seguida, rápido, Deus abençoou o crescimento, e fomos logo ali para Bom Jesus. Ali, o senhor Milton Rangel tinha uma antiga fábrica de sapato, então o galpão estava parado, aí a gente alugou o dele rapidinho já. Só que esse galpão era recuado, ele tinha, sei lá, quase uns 20 metros, da calçada até o galpão, então era uma entrada assim e tal. Então eu estava na porta do salão aquela noite, e 2 diáconos estavam lá no portão de entrada para encaminhar as pessoas, dar as boas-vindas. E eu vi que chegou uma pessoa muito, muito perturbada lá, vi que estava assim, agitado e tudo mais.
E esse homem, e depois eu vi, ele estava com uma faca na mão. Ó, E aí eu sei que, conversando com esses diáconos, os dois viraram e apontaram para mim, na minha direção. E esse cara veio babando, né? Literalmente babando. E quando ele chegou perto, eu vi que ele estava possesso de um espírito maligno. E quando ele levantou a faca para tentar me atingir, eu, na hora, o repreendi em nome de Jesus. Aí ele ficou com a faca assim no ar, travada, não conseguia. Aí eu repreendi, falei, pode soltar essa faca? Ele soltou. Aí o povo veio, nós expulsamos os demônios dele e tal, tudo certo, graças a Deus. graças a Deus. Só que aí eu perguntei depois para os diáconos, o que ele ficou lá perturbando vocês e que vocês dois viraram e apontaram para mim? Ele falou assim, ó, eu vim aqui matar o pastor. Quem que é o pastor? Os dois, aquele cara lá. Aí eu disse, rapaz, vocês tinham que ter expulsado o demônio logo ali, não podia ter deixado assim, né? Mas então essas experiências novas no ministério, essas coisas você não pode deixar que te desanime, que desencoraje. Pelo contrário, isso elevou a minha fé, né? Então essa é a pergunta número 1, nunca desanime, sempre seja apaixonado por Jesus, porque Deus tem muito para fazer e quer te usar. Pergunta número 2. Para aqueles que já têm aí 5, 10, 15 anos de ministério e talvez esteja desanimado porque acha que a vida espiritual virou numa rotina, qual que é o seu conselho, Amaury? Olha, a vida espiritual só vira uma rotina a hora que você para de mover. Porque o reino de Deus, a vida da igreja, está sempre em movimento. É uma vida em movimento, né? E igreja é uma coisa que eu aprendi no Reino Unido, com essa comparação, vendo lá. Porque lá, Tiago, o Reino Unido, a Europa, está tudo certinho, muito organizadinho, né? Você vai nas igrejas, está tudo perfeito, certinho, não tem uma criança correndo, atrapalhando, aquele tipo de situação. Então, eu aprendi lá que a igreja tem muito mais a ver com um pronto-socorro do que com um cemitério. Porque o cemitério, você vai lá, está tudo resolvido, certinho, nada muda, nada mexe. Mas no pronto-socorro é só emergência, gente chegando, gente tendo alta, ele chegou cortado, foi suturado ali, depois enviado para casa. Então, a igreja é mais isso aí, é movimento. Sim. Então, nunca deixe, pare o movimento de Deus, porque o Espírito Santo sempre quer mover, quer fazer, e nunca você vai dizer assim, eu já estou satisfeito. Se você perguntar se eu estou satisfeito, se eu quero parar o ministério, não. Eu ainda entendo que tem muita coisa para fazer, Deus tem muito sonho ainda para colocar no meu coração para fazer. Então, não deixe de sonhar, passou 5 anos, 10 anos ou 15 anos, porque tem muito para fazer, e Deus quer te usar ainda muito. Amém. E para aquela pessoa, Amaury, que ainda não conhece a Cristo Jesus, mas está nos assistindo, qual que é o seu conselho? Eu entendo que se você está assistindo esse podcast, é porque Deus te colocou diante dele, para mostrar o amor dele para você, por você. E ele quer ministrar o seu coração. Então você não desperdiça essa oportunidade. É um momento que Deus veio até você, para falar com você. Esses testemunhos ali talvez te tocaram, mas o melhor testemunho vai ser aquele seu mesmo. Quando você disse, eu ouvi um podcast sobre Jesus e eu entreguei minha vida para Jesus. Esse é o testemunho, aquele que Deus quer te dar. Então, entrega mesmo a sua vida para Jesus. Talvez alguns estão ouvindo aqui, estão meio acomodados na fé, parados, ficaram feridos no processo do caminho. Não deixa, não fica igual um cão machucado e fica lambendo ferida, não. O reino de Deus é você levantar. Lembra que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, foi apedrejado, largaram ele lá como morto. Como morto. Daqui a pouco ele levanta, vai lá pregar de novo. Em vez de ficar lá assim, pô, coitadinho de mim, aí Deus, eu estou aqui, estou pregando, fazendo tua obra, estou sendo apedrejado, querem me matar. Caluniado. Então, não tem isso não. Levanta e vai pregar o evangelho, vai viver o evangelho. É justamente porque o nosso compromisso é com Cristo Jesus. Então, que o alvo, né, e o nosso objetivo seja sempre fazer a vontade de Deus. E se a gente tiver isso na nossa cabeça, nada nos para, né, Maurício? Exato. Porque o nosso objetivo é fazer com que o nome de Cristo Jesus seja glorificado e que chegue a todos os lugares. Porque nós só estamos aqui hoje porque alguém antes de nós pregou o Evangelho, anunciou com muita coragem, trabalhou muito para que o Evangelho chegasse até aqui, né, Maurício? Exato. Então é por isso que nós vamos ajudar a igreja da Europa, porque eles são os nossos avós espirituais. É verdade. Pagaram um alto preço, na época que não tinha... quando nós chegamos no Reino Unido, não tinha e-mail ainda,
Olha. Não, era fax, aí depois saiu o e-mail. Agora hoje você tem WhatsApp, vídeo, você fala. Muita facilidade, né, Muita Maurício? facilidade. Então, alguns dos missionários que saíram da Europa para a América Latina, já na bagagem dele já trazia o caixão, Ó, porque ele sabia que não voltava. Então, hoje não, é outra realidade. Então, assim, eles pagaram um preço para chegar até aqui. Por isso que nós fomos lá para abençoar os nossos avós espirituais. Então, você tem que entender que Deus, pessoas prepararam um caminho para você. amém. Amaury, eu queria te agradecer pelo privilégio de poder te ouvir mais um pouco e compartilhar junto com aqueles que nos assistem um pouco da sua história, da sua trajetória e do lançamento do livro, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas famílias. Muito obrigado, viu, Amaury? Prazer, privilégio, Tiago, e a vocês todos aí que estão vendo e ouvindo. Deixa um abraço para Celeste e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, dar muitos e muitos anos com muita saúde, para que vocês possam continuar contando histórias, criando histórias e abençoando a nossa vida. Amém, amém. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso abraço, que você possa ficar ligado conosco, porque toda semana nós temos um episódio novo e nós contamos com a sua audiência. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast Sal da Terra Horto. Que Deus te abençoe.